Imagine-se imerso em um mundo de mistérios e mensagens de transformação. Revelarei ao final deste vídeo 6 poderosas citações de Padre Pio, que, se entendidas e repetidas com fé, podem transformar a sua vida como já vem transformando a de milhões de pessoas que têm fé e as repetem todos os dias. Esse vídeo foi feito para você. Agora, imagine-se diante de um homem cuja vida parece ter sido tecida por fios divinos, cujas experiências desafiam até mesmo a compreensão mais racional. Este é o mundo extraordinário de Padre Pio, um enigma vivo da fé católica que continua a fascinar e inspirar gerações. Desde a infância, Padre Pio foi marcado por sinais incomuns que apontavam para uma missão divina singular. Mas quem era este homem cuja presença na Terra parecia ser tocada pelo próprio divino? Imagine-se descobrindo os segredos por trás das feridas estigmatizadas que ele carregou, das visões celestiais que o assombraram e da devoção apaixonada que o guiou por toda a vida. Esta é a história de Padre Pio, uma experiência que desafia sua compreensão do sagrado. Imagine-se mergulhando nos mistérios que cercam a vida deste santo incomparável e permita-se ser tocado por sua extraordinária caminhada de fé e devoção. Mas antes, verifique se você, meu amigo e minha amiga, já está inscrito no canal Com Fé Eu Vou Andar. Por favor, fique à vontade para devolver o carinho e o poder deste vídeo com a sua gratidão. O estigma sagrado de Padre Pio. Enquanto nos aprofundamos na vida extraordinária de Padre Pio, somos confrontados com o mistério envolvendo suas feridas estigmatizadas. Imagine-se testemunhando o momento em que, em 1918, as marcas sagradas da crucificação de Cristo aparecem pela primeira vez em suas mãos e pés. Padre Pio, após celebrar a missa, é envolvido por uma sensação de quietude profunda, apenas para ser confrontado por uma figura misteriosa, cujas mãos, pés e lados sangram, refletindo as chagas de Cristo. Essa visão é nada menos que assustadora, causando uma sensação indescritível de terror em Padre Pio. No entanto, é através da intervenção divina que seu coração é fortalecido e ele não perece. À medida que os dias passam, Padre Pio percebe algo extraordinário. Suas próprias mãos, pés e lado começam a sangrar, revelando o estigma que o ligaria ainda mais profundamente à paixão de Cristo. Estas feridas estigmatizadas não são apenas marcas físicas, mas um sinal tangível de sua credibilidade como confessor e discernidor de almas. Os fiéis são atraídos por Padre Pio, buscando orientação e consolo diante de suas próprias lutas e pecados. E assim, o estigma se torna não apenas uma parte de sua identidade, mas também um farol de esperança para aqueles que buscam o caminho da redenção. Enquanto nos aproximamos da morte de Padre Pio em 1968, testemunhamos o fechamento gradual de suas feridas estigmatizadas, um evento que só pode ser descrito como milagroso. Essas marcas, que o acompanharam por mais de meio século, desaparecem completamente, deixando para trás uma memória eterna de sua ligação profunda com o sofrimento e a redenção de Cristo. Este é o legado do estigma sagrado de Padre Pio, um mistério que desafia a compreensão humana e inspira uma fé ainda mais profunda. Conforme nos aprofundamos nesse fascinante mistério, somos levados a refletir sobre o significado mais profundo por trás dessas feridas estigmatizadas. Elas não são apenas marcas físicas, mas símbolos vivos do sacrifício de Cristo e da entrega absoluta de Padre Pio ao serviço divino. Imagine-se contemplando a intensidade da devoção e da conexão espiritual que Padre Pio experimentou ao carregar essas feridas ao longo de sua vida. O estigma sagrado não apenas o diferenciou como um instrumento de graça divina, mas também o capacitou a tocar as vidas daqueles que o buscavam em busca de cura espiritual e orientação. Seu exemplo de humildade e aceitação do sofrimento como parte do caminho para a redenção inspirou inúmeras pessoas ao redor do mundo a se voltarem para a fé em tempos de tribulação. Imagine-se explorando o profundo legado espiritual deixado por Padre Pio, um homem cuja vida foi marcada por uma devoção incomparável e um profundo amor por Deus e pelo próximo. À medida que mergulhamos nesse legado, somos confrontados com a essência de sua mensagem espiritual, uma mensagem de amor, perdão e esperança em meio às provações da vida. Padre Pio era conhecido não apenas por suas feridas estigmatizadas e visões celestiais, mas também por sua dedicação incansável ao serviço dos outros. Imagine-se testemunhando sua compaixão inabalável ao acolher os pobres, os doentes e os aflitos em sua comunidade. Sua vida foi um testemunho vivo do amor de Cristo em ação,
um exemplo inspirador de como podemos seguir os ensinamentos do Evangelho em nossas próprias vidas. Além disso, Padre Pio era um fervoroso defensor da oração e da vida sacramental. Imagine-se participando de uma de suas longas missas, onde ele mergulhava profundamente na paixão de Cristo, levando os fiéis a uma experiência espiritual intensa. Sua devoção à Eucaristia e ao Rosário era incomparável, refletindo sua profunda conexão com a Virgem Maria e seu desejo ardente de estar mais próximo de Deus. O legado espiritual de Padre Pio também se estende à sua capacidade de inspirar os outros a uma vida de fé e serviço. Imagine-se sendo tocado por suas palavras sábias e seu exemplo de santidade, sentindo-se desafiado a viver uma vida mais autêntica e comprometida com os valores do Evangelho. Sua influência continua viva até hoje, guiando e inspirando pessoas de todas as idades e origens a buscarem uma vida mais significativa e espiritual. À medida que refletimos sobre o legado espiritual de Padre Pio, somos convidados a olhar para nossas próprias vidas e considerar como podemos incorporar seus ensinamentos em nossa jornada espiritual. Que possamos seguir seu exemplo de amor, compaixão e devoção, buscando viver vidas que reflitam os valores do Reino de Deus. Assim, o legado espiritual de Padre Pio continua a iluminar nossos caminhos e nos guiar em direção a uma vida de santidade e serviço ao próximo. Explorando o impacto duradouro que Padre Pio teve na fé cristã e no mundo em geral. Sua influência transcendeu fronteiras geográficas e culturais, deixando uma marca indelével na história da Igreja Católica e além. Padre Pio foi mais do que apenas um sacerdote, ele era um verdadeiro instrumento de Deus, cuja vida inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo a se aproximarem de Deus com um coração aberto e uma fé renovada. Imagine-se testemunhando o fervoroso desejo de conversão e renovação espiritual que ele despertou em tantos corações sedentos de significado e propósito. Além disso, o carisma e a santidade de Padre Pio o tornaram um ícone da espiritualidade cristã, atraindo peregrinos de todas as partes em busca de sua orientação e bênção. Imagine-se fazendo parte das multidões que se reuniam para ouvir suas palavras de sabedoria e receber sua bênção, sentindo a presença tangível do divino em seu meio. O impacto de Padre Pio também se estende além de sua morte, com muitos devotos continuando a invocar sua intercessão e buscar sua orientação espiritual em suas próprias vidas. Imagine-se sendo um desses devotos, encontrando conforto e consolo na presença espiritual de Padre Pio em momentos de dificuldade e incerteza. Ao refletir sobre o impacto duradouro de Padre Pio na fé cristã, somos desafiados a considerar o poder transformador da santidade e da dedicação ao serviço de Deus. Seu legado continua a inspirar e fortalecer os fiéis em sua jornada de fé, lembrando-nos do poder da graça divina para transformar vidas e renovar o mundo. Assim, o impacto de Padre Pio na fé cristã é verdadeiramente incomensurável, ecoando através dos séculos como um testemunho poderoso do amor de Deus e da capacidade humana de responder ao chamado do Evangelho com coragem e devoção. Que seu exemplo continue a nos guiar e inspirar enquanto buscamos viver vidas que honrem a Deus e sirvam ao próximo com amor e compaixão. A profunda devoção de Padre Pio à Virgem Maria, uma característica central de sua espiritualidade e vida de oração. Desde a infância, Padre Pio cultivou um amor especial pela Mãe de Deus, encontrando nela uma fonte de conforto, proteção e intercessão. A devoção mariana de Padre Pio era evidente em sua prática diária do Rosário, uma oração que ele considerava essencial para a vida espiritual de todos os fiéis. Imagine-se unindo-se a ele em oração, contemplando os mistérios da vida de Cristo por meio dos olhos amorosos de Maria. Além disso, Padre Pio confiava na intercessão da Virgem Maria em todos os aspectos de sua vida e ministério. Imagine-se testemunhando sua confiança inabalável na proteção e orientação materna de Maria, especialmente nos momentos mais difíceis de sua jornada espiritual. A devoção de Padre Pio à Virgem Maria continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo a se voltarem para Maria como sua mãe espiritual e confidente. Imagine-se seguindo seu exemplo, buscando refúgio nos braços maternos de Maria e confiando em sua intercessão poderosa em todas as situações da vida. Assim, a devoção de Padre Pio à Virgem Maria é um testemunho vivo do papel central que Maria desempenha na vida espiritual dos fiéis e da importância de sua intercessão materna em nossas vidas. Que possamos seguir o exemplo de Padre Pio em cultivar uma profunda devoção à Virgem Maria e experimentar a sua presença amorosa em nossa jornada espiritual.
O papel central que Padre Pio desempenhou como confessor e conselheiro espiritual para milhares de pessoas ao longo de sua vida. Sua reputação como um confessor sábio e compassivo atraiu peregrinos de todo o mundo em busca de orientação espiritual e reconciliação com Deus. Como confessor, Padre Pio era conhecido por sua capacidade de penetrar nos corações e consciências das pessoas, oferecendo conselhos e direções espirituais que transformavam vidas. Imagine-se sentindo o alívio e a paz que muitos experimentaram ao confessar seus pecados e receber o perdão sacramental por meio de seu ministério. Além disso, Padre Pio era um conselheiro espiritual habilidoso, capaz de oferecer orientação e apoio em questões de fé e moralidade. Imagine-se buscando sua sabedoria e discernimento em momentos de dúvida e incerteza, confiando em sua orientação para encontrar o caminho para mais perto de Deus. O papel de Padre Pio como confessor e conselheiro espiritual continua a ressoar até hoje, inspirando os fiéis a buscarem a reconciliação com Deus e a encontrar orientação espiritual em suas vidas. Imagine-se seguindo seu exemplo em ser um instrumento de misericórdia e compaixão para aqueles que buscam o caminho da santidade e da graça. Assim, o legado de Padre Pio como confessor e conselheiro espiritual é um testemunho poderoso do poder transformador do sacramento da reconciliação e da importância de buscar orientação espiritual em nossa jornada de fé. Que possamos seguir seu exemplo em ser instrumentos de perdão e misericórdia para os outros, levando-os mais perto de Deus e de sua graça redentora. A beatificação e canonização de Padre Pio. O processo de beatificação e canonização de Padre Pio, eventos que reconheceram oficialmente sua santidade e seu impacto duradouro na vida da Igreja Católica. Após sua morte em 1968, o processo para sua beatificação foi iniciado e, em 1999, Padre Pio foi beatificado pelo Papa João Paulo II. A beatificação de Padre Pio foi um momento de grande alegria e celebração para os fiéis em todo o mundo, que há muito reconheciam sua santidade e buscavam sua intercessão em suas vidas. Imagine-se participando das festividades e cerimônias que marcaram esse evento histórico, testemunhando a devoção fervorosa que as pessoas tinham por ele. Além disso, em 2002, Padre Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II, tornando-se oficialmente São Pio de Pietrelcina. 6 citações de Padre Pio, que vão transformar sua vida num estalar de dedos. Primeira, a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Você deve falar com Jesus, não apenas com seus lábios, mas com seu coração. Na verdade, em algumas ocasiões, você deve falar com ele só com o coração. Segunda, o amor não consiste em grandes sentimentos, mas em grandes sacrifícios. Padre Pio enfatizou a importância do sacrifício e da renúncia em nome do amor verdadeiro. Terceira, não perca tempo pensando no que você não tem. Pense em como você pode conseguir o que você quer com o que você tem. Esta citação encoraja a gratidão e a ação positiva diante das adversidades. Quarta, a oração é a melhor armadura que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Padre Pio reitera a importância da oração como um meio de comunhão com Deus. Quinta, o rosário é a arma mais poderosa para tocar o coração de Jesus, Maria é a melhor mediadora. Esta citação destaca a devoção de Padre Pio ao rosário e à intercessão de Maria. Sexta, não tenha medo, Jesus está contigo. Mesmo quando você se sentir sozinho e não puder sentir sua presença, Ele está contigo e nunca te abandonará. Agradeço a todos que acompanham este canal e dou as boas-vindas aos novos visitantes. Convido-os a explorar mais vídeos do canal Com Fé Eu Vou Andar, a deixar o seu precioso like, inscrever-se e compartilhar seus comentários para fortalecer nossa comunidade cristã. Obrigado e que Deus esteja com vocês.